Daniel Seabra, você que tem, Lá vem, né? na verdade, um ancião, Aí. eu teria uma pergunta assim, se o Lucas Romero está entre os maiores volantes da história do Cruzeiro, assim, é difícil, né, a concorrência até, se você for para um dos principais nomes da história do Cruzeiro, o Wilson Piazza, né, que você vai considerar ele como zagueiro, um volante, né, talvez é uma concorrência grande, na década de 90, você pega ali os principais nomes de 90, você vai pegar pelos títulos, assim, você tem o Douglas, né, que foi um volante vitorioso na década de 90 pelo Cruzeiro, o Ademir. O próprio Ricardinho também, né, que jogava mais avançado, mas tá ali na volância também. Já para os anos 2000, Ricardinho. E aí, Seabra? Olha, assim, a gente sempre tem uma tendência muito grande, isso é natural do ser humano, de ser um tanto quanto saudosista, né? Então, o lá para trás vai ser sempre melhor do que o para frente, o atual e tal. Então, por exemplo, você comparar com o Piazza é complicado, né? Porque o Piazza, ele era volante no Cruzeiro, naquele time de 66, inclusive, que ganhou do Santos de Pelé no Mineirão, né? Esculhambou com o Santos aqui no Mineirão, e foi campeão da Taça Brasil em 66. E ele foi titular na seleção de 70. Ele foi titular na maior seleção de futebol já formada em todos os tempos, como zagueiro lá na seleção de 70. Mas ele era tão bom jogador que tinha que arrumar um lugar para ele. Arrumaram para jogar como zagueiro lá em 70. E ele jogou muito bem, jogou muita bola. Então, assim, você pegar Douglas, o próprio Ricardinho, que o Simon lembrou, que é o cara que mais ganhou títulos na história do Cruzeiro, o Ademir, que jogava muito também, o Ademir era um volantaço, desarmava muito bem. Agora, que o Romero está nas páginas heróicas e imortais do Cruzeiro, que já é um ídolo da torcida, que já fez história com a camisa do Cruzeiro, isso é fato. Eu não sou muito fã de comparar essas coisas assim, de quem foi maior, quem foi melhor. É complicado, porque cada um teve a sua fase, cada um teve a sua importância na história de um clube, com a camisa do clube. Ô, Nobre, você quer comparar? Ó, o Rafael Sorriso tá aqui com a gente, tá dizendo dos anos 2000 para cá, com certeza o Romero tá nessa lista, principalmente pela identificação com a torcida. E aí, você tá com o Rafael também? Tô bonito o nome, hein, Sorriso? Lindo o nome, adorei, bonito. Então, se for pegar essa lista aí, dá para incluir o Maldonado também, né, de 2003 também, que foi um personagem muito importante, Henrique também, um cara que não dá para... Recife, né, é uma turma que não dá para esquecer, mas se a gente for, eu pelo menos, uma lista de 10 maiores aqui, eu incluiria o Romero da história do Cruzeiro. Eu incluiria assim, porque tem uma identificação muito grande. 10 maiores jogadores ou 10 volantes? 10 maiores jogadores da posição, volantes. Tá. Volantes. Eu incluiria o Romero, sim, nessa lista, da história do Cruzeiro. Agora tem um torcedor aqui no chat, o Simon, tá até com o símbolo do América aqui, mas não sei se é um América cruzeirense, um americano cruzeirense. É um cruzeirano, né? Assim, ou se... Talvez é isso aí. Mas, cruzeirando ele, está dizendo que faltou aquela Libertadores para o Ramírez entrar nessa lista. Outro nome também, né, que saiu daqui do Cruzeiro e foi despontar, brilhou no Chelsea e, de fato, um jogador que tem carinho com a torcida do Cruzeiro. O Ramírez jogou muita bola, né? Ele deixou de ser aquele volante meramente corredor, assim, aquele cara que é visto como um homem de velocidade e se tornou um baita volante, assim. Eu acho que mesmo sem Libertadores, o Ramírez entra nessa lista pelo futebol que jogou. Se a gente pensar ali naqueles dois clássicos finais do Mineiro, né, 2008 e 2009, que a torcida acabou ficando marcado pelo 5-0, ele jogou muita bola nos dois jogos. Acho que o Romero é um baita jogador, enfim, já disse aqui, acho sim que ele, não considero ele o ídolo, mas eu acho que parte da torcida considera, e com essa renovação, ele mantendo a regularidade nesses 2 anos de contrato que virão aí, com certeza ele vai entrar nessa lista, porque ele tem jogado muita bola, assim. A gente se lembrou, né, Simon, o Léo se lembrou dos volantes de 2003 aí, do Recife, do Maldonado, mas tem que lembrar do Wendel também, né? Era um esquema... Jogou muito, era um esquema diferente do Luxemburgo, e eu até conversando outro dia com o Augusto Recife, informalmente, assim, encontrei com ele e tal, eu falei, o Luxemburgo falava com vocês claramente dessa forma, né, segura vocês 3 ali e deixa o Alex fazer o que ele quiser. Ele falou, era isso mesmo. Eu falava, olha, nós 3 ali, segurando a onda do sistema defensivo, cada um de um lado e segurando e tal, e o Alex solto fazendo o que ele sabia fazer de melhor, né, e a gente viu em 2003 o que o Alex fez em campo.